Você piscou e mais um imposto apareceu. Pois é, o governo tá tirando para todo tipo de investimento. Agora quer taxar sua renda fixa isenta, sua cripto e até sua previdência privada. Parece até exagero, né? Mas infelizmente não é. E hoje a gente vai te mostrar todo o pacote de novos impostos sobre os investimentos que o governo lançou. Então já curte e segue antes da gente te explicar tudo isso e ficar indignado juntos. Começando pela novela do IOF, né, Imposto sobre Operações Financeiras. Um dia o governo anunciou um aumento do IOF sobre várias operações, sendo empréstimos para empresa, previdência privada, operações de câmbio, investimentos no exterior e tudo de uma vez. A reação dos investidores e dos empreendedores foi imediata. O mercado financeiro surtou, né? A bolsa virou para queda e o dólar disparou. Inclusive, várias corretoras deram desconto no IOF. A XP, por exemplo, até zerou o IOF. E toda essa repercussão fez com que, em questão de horas, o governo voltasse atrás, revogando à noite boa parte do decreto que ele aumentava o IOF. E o mais impressionante foi que eles anunciaram de manhã e recusaram de noite. Algo raríssimo, tá? E não parou por aí. A comunicação entre os próprios órgãos públicos foi uma confusão. O recuo foi divulgado quase às escondidas no fim da noite pelo Ministério da Fazenda nas redes sociais. E para piorar as coisas, o Tachad teve que desmentir seu próprio secretário no mesmo dia, já que o secretário disse que o Banco Central tinha sido consultado, mas Haddad veio depois dizer que ele não havia consultado, que combinaram nada disso. Tá, aí você pode estar se perguntando, por que esse aumento do IOF é ruim? E a resposta é bem simples. Além da insegurança jurídica, imagina você ser empresário e ver seu imposto subir num dia e cair no outro. O que é claro que o governo ele tentou pegar dinheiro rápido do nosso bolso, via IOF, e camuflar recusando depois. O que é uma manobra desastrosa que desgasta a confiança. E quem perde não são os empresários, é a gente. Isso porque as empresas, elas iriam repassar a taxa para você. E pra gente também, né? Tudo porque o governo não sabe como cortar gastos. E uma prova disso são os pacotes que o governo criou depois dessa recusa do IOF. E uma dessas novas taxas foram nos investimentos que antes eram isentos de imposto de renda, como por exemplo da LCI e LCA, que são as letras de crédito imobiliário e do agronegócio, e CRI e CRA, certificado de recebíveis imobiliários e do agronegócio também. Esses ativos sempre foram os queridinhos dos investidores de renda fixa, porque eles não pagavam IR, que é um incentivo para financiar imóveis e também o agronegócio, que são dois setores que carregam o Brasil com emprego e também no PIB. Mas com o novo pacote isso vai mudar. Pela proposta do governo, novas LCIs, LCAs, CRIs, CRAs emitidas a partir de 2026 serão taxadas em 5% de imposto de renda. Os títulos antigos vão continuar isentos, mesmo que sejam negociados depois no mercado secundário. Mas daqui para frente acabou a isenção. Entra a mordida de 5%. Segundo o Haddad, essa alíquota de 5% ainda manteria algum incentivo tributário, já que outros investimentos pagarão 17,5%. Mas calma que a gente já vai te explicar isso, tá? Porque isso na verdade não é uma redução, tá? Só por conta dessa MP, os analistas já estão falando que isso torna esses papéis menos atrativos e pode encarregar crédito imobiliário e do agropecuário em setores que antes se beneficiavam da isenção. Ou seja, para financiar imóveis ou colheitas, os bancos possivelmente terão que pagar juros maiores aos investidores para compensar o imposto, e esses custos extras podem acabar repassado no preço de casas e também de alimentos. Pode não, eu tenho certeza que vai. Várias empresas, tanto do agro quanto da construção civil, já alertam que se perder o incentivo, as coisas vão ficar mais caras. Inclusive, a inflação do Brasil irá voltar a subir, né? Coisa que estava reduzindo. E tudo isso por 5% a mais que o governo quer arrecadar de cada aplicação. É o clássico cobertor curto, que cobre o fiscal do governo, mas descobre o bolso da população. E outra coisa que também vai mudar são as criptomoedas. Isso porque o governo mirou até no Bitcoin e em companhia, né? Nas criptos a gente tinha uma regra que isentava o imposto quem vendia até 35 mil reais em cripto no mês, mas isso acabou. Com essa nova MP 1303 de 2025, toda ou qualquer venda lucrativa de cripto vai pagar 17,5% de IR, independente do valor. É uma alíquota fixa que substitui a tabela anterior de 15% a 22,5% dependendo do ganho, e elimina a faixa de isenção até 35 mil reais, ou seja, mesmo que quem fizer uma vendinha pequena, que antes passaria livre, agora vai ter que recolher o imposto. Então empresas que usaram isso para, de certa forma, para sonegar, não vão ter mais esse gostinho de não pagar imposto, porque vão ter que pagar. E um ponto importante, isso vale inclusive se você tem custódia de suas moedas numa própria carteira, fora das exchanges. A autocustódia não livra ninguém. Se teve ganho,
tem que pagar. E o maior problema é que essa e as outras mudanças já entram em vigor imediatamente com o MP, embora precise ser aprovada em até 120 dias pelo Congresso. Em outras palavras, o governo viu uma oportunidade de arrecadar em cima da febre de cripto e não quis esperar. Agora, investidores, pessoa física de criptomoedas no Brasil devem apurar o lucro líquido de todas as operações e recolher 17,5% a cada trimestre. Lá no MP ainda detalha, inclusive, que pode reduzir a taxa de corretagem e compensar perdas de um trade com ganho de outro, né? Que é o famoso abatimento de prejuízo que a gente já tem na renda variável. Mas, de certa forma, essa nova taxa é muito ruim porque atinge diretamente pequenos investidores de cripto, né? Que antes tinham meio que um alívio para movimentações. Por exemplo, um cara que vendia, digamos, 10 mil reais em Bitcoin no mês. Antes que era isento, né? Agora vai pagar imposto sobre o lucro da venda. É menos dinheiro no bolso do investidor comum. Além disso, essa cobrança até na autocustódia mostra que quando esse cara quer sugar cada centavo, eles conseguem. Não importa se você opera via corretora ou P2P. Se lucrou, tem que contribuir com os cofres do governo. E essa alíquota de 7,5% não é só para cripto, tá? O imposto de renda de investidores vão ficar tabelado entre 7,5% tanto para renda fixa quanto para renda variável. Hoje, como você já deve saber, a tributação de investimentos segue uma tabela regressiva. Na renda fixa, por exemplo, 22,5% para aplicações de até 6 meses, 20% para aplicações de 6 meses a 12 meses, 17,5% de 1 a 2 anos e 15% acima de 2 anos. Essa tabelinha sempre serviu para incentivar o longo prazo, e quanto mais tempo o seu dinheiro ficar aplicado, menos imposto você pagava. Só que o governo quer acabar com isso. A proposta é: a partir de 2026, todo o ganho de investimento, CDB, Tesouro Direto, ações, etc., vai pagar 17,5%, independente do prazo. Simplifica? Até que sim, mas tem custo. E não, o seu imposto não diminui, tá? Especialistas alertam que unificação tira completamente o estímulo de investimento para longo prazo. Afinal, por que segurar um título público de 3, 5, 10 anos se o imposto será o mesmo de um título de 3 meses? Não faz sentido, né? Antes, quem ficava 2 anos tinha só 15% de imposto de renda. Agora será 17,5% sempre. Essa mudança mata a vantagem do longo prazo. Inclusive, é um tiro no pé do próprio Tesouro Nacional, já que, por exemplo, você pode obrigar o Tesouro Nacional e as empresas a oferecerem juros mais altos no papéis de longo prazo para atrair o comprador, né? O investidor. Em outras palavras, carece o custo de financiamento de longo prazo, inclusive da dívida pública, que era justamente para isso que ela existia, já que a tabela regressiva atual ajudava a reduzir o custo de emissões longas e estimular, né, a poupança de longo prazo, um país que já poupa pouco. Ou seja, é um tiro no pé para a economia, dificultando investimentos em projetos longos, construção civil, agronegócio e etc. Justamente setores que dependem de crédito mais estendido. E eu digo com segurança, tá? Que vai rolar de trade de curto prazo e menos dinheiro amadurecendo, né, em aplicações longas é brincadeira, tá? Ainda mais com a Selic incerta, que vai dar ágil ou deságio. Mas segundo o governo, isso é bom porque elimina distorções e equaliza as cargas. A Fazenda diz, né, que muita gente mantinha aplicações curtinhas, pagando 15% via instrumentos isentos e que uniformizar entre 7,5% é uma média ponderada que corrige isso. Bom, se você faz trade, agora tenho certeza que tá feliz. Mas quem não tá feliz são as fintechs. Isso porque o governo mirou também a CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido das fintechs e das instituições de pagamento. Basicamente, bancos tradicionais já pagam uma CSLL de 20%, mas fintechs, que antes eram enquadradas com alíquota menor, pagavam 9%. Mas agora vão se equiparar parcialmente, já que a CSLL das fintechs e afins vão subir de 9% para 15%. Ou seja, quem antes tinha vantagem por ser uma instituição financeira nova ou menor, vai ter um belo aumento de tributação no lucro. Os bancos grandes continuam em 20%, mas as fintechs saltam de 15% e cooperativas para 15% também. O governo vende isso como padronização tributária do sistema financeiro. Só que vamos pensar no impacto. Essas fintechs muitas vezes são bancos digitais ou empresas de crédito inovadoras que operam com margens menores e tentando competir, né, com os bancões, os grandões. Ao quase dobrar o imposto sobre o lucro delas, o que pode acontecer? Bom, provavelmente, contas digitais e serviços que eram gratuitos podem ficar mais caros ou raros, pois essas empresas vão buscar repor a rentabilidade perdida, até porque sair de 9% para 15% é um aumento de 2/3 na contribuição sobre o lucro. Aqui é certeza que você vai sofrer no bolso, principalmente os mais jovens, já que hoje todo mundo tem um banco digital e é a coisa mais normal do mundo. E essa medida atinge justamente esses pequenos bancos e instituições inovadoras, justamente quem estava tornando o mercado financeiro
financeiro mais competitivo. É como se dissessem, quer ser um banco? Pague imposto de banco. Isso mesmo que você seja uma startup, ainda engrenando. E a ironia aqui é que enquanto essas fintechs vão pagar mais imposto sobre lucro, as casas de apostas esportivas pagarão 18% sobre a receita bruta. A gente já fala delas, mas o ponto é, faz sentido o banco digital ser tributado quase no nível de um bancão e uma plataforma de apostas ter um regime próprio de 18% do GGR? É comparar laranja com banana. As fintechs geram emprego, criam negócios e inovações, trazendo facilidade para nossas vidas. E as casas de apostas agregam o que na economia para ter essa vantagem? Bom, não agrega em nada, né? É por isso que também vão ser taxadas. Desde que regulamentaram as apostas de cota fixa em 2023, o Ministério da Fazenda queria 18% de imposto sobre o Gross Game Revenue, que é o GGR, das casas de apostas, que é basicamente o faturamento bruto que a casa ganha depois de pagar os prêmios. Mas o Congresso, na época, achou alto e baixou para 12% na lei aprovada no fim de 2023. Só que a história não acabou. Agora o governo quer voltar com os 18% de GGR nas bets. No novo pacote, a proposta é retomar a alíquota original de 18% sobre a receita bruta das apostas online. Em outras palavras, é encarecer a operação das bookmakers para arrecadar mais. Vale lembrar que na lei atual, elas já pagam 12% do GGR, mais impostos sobre os prêmios, que é o imposto de renda de 30%, depois ajustado para 15%. Se subir para 18%, aumentamos em 50% a carga principal delas, o que sinceramente ainda tá pouco, né? Mas brincadeiras à parte. Mas de fato é algo que não pode ser incentivado, pelo menos na nossa opinião. O ponto aqui é que os impostos são parte de um padrão desde que o governo atual assumiu em 2023. Não é só agora. Já tivemos uma série de aumentos e criações de tributos nos últimos 2 anos. Alguns até meio esquecidos no noticiário, mas que você certamente sentiu ou vai sentir. Quer um exemplo? Logo no início de 2023, o governo voltou a cobrar PIS e COFINS e o CID sobre gasolina e etanol, que estavam zerados antes. Foi o primeiro baque no bolso, com gasolina subindo na bomba em março de 2023. Depois veio a novela das compras online internacionais, a famosa taxa das blusinhas. Lembra dela? A partir de agosto de 2024, compras importadas de valor abaixo de $50, antes isentas, passaram a pagar imposto de importação de 20%, mais o ICMS. Além disso, voltou o DPVAT, que é o seguro obrigatório de veículos, em nova forma, depois de ter sido extinto em 2020, que ele virou o SPVAT, cobrado a partir desse ano, adicionando mais um boleto para proprietários de carros. Teve aumento de imposto de importação sobre painéis solares e veículos elétricos, reduzindo incentivos verdes. Teve revisão de benefícios fiscais com o fim da isenção de RPJ e CSLL sobre incentivos estaduais, limitação de juros sobre capital próprio e aumentando imposto para 20%, tributação de offshores e fundos exclusivos. A lista é longa. Para vocês terem uma ideia, o governo Lula já fez 24 anúncios de criação ou elevação de impostos desde o início do atual mandato, o que corresponde a um anúncio a cada 37 dias em média. Vocês têm noção do que é isso? É literalmente todo ano batendo recorde de arrecadação. E o pior disso é que mesmo aumentando, eles não conseguem fechar a conta do orçamento. E toda vez, quando aperta a necessidade de arrecadação, a saída preferida tem sido aumentar imposto, em vez de cortar gastos, enxugar a máquina pública e etc. O caminho escolhido repetidamente foi: vamos buscar mais dinheiro do contribuinte? Cada vez é um pretexto ou setor diferente. Combustíveis para a sustentabilidade fiscal, e-commerce para a justiça tributária, apostas pelo bem comum, investimentos para eliminar distorções de classe, mas no fim é sempre mais carga para a sociedade. E sim, os mais prejudicados são as pessoas que estão começando ou que nem começaram a investir, tá? Porque quem tem dinheiro nem liga para isso, só manda para fora que tá tudo certo. E as empresas repassam os impostos pro cliente, então sai no 0 a 0. Então quem se ferra de fato sempre vai ser o povo menos favorecido, e isso é fato. Sabe o que é pior? Isso não é o fim. Todas essas medidas vão passar pelo Congresso, e o Congresso pode piorar tudo com emendas, aumentos adicionais ou contrapartidas que custam caro. Estamos num cenário em que a pressa por arrecadação é tanta que não dá para duvidar de mais nada. Se você acha que tá ruim agora, espera só em 2026. Muita coisa desses impostos novos entram em vigor em 2026, que ainda é ano de eleição, onde o presidente faz questão de gastar mais para tentar se eleger. Então, literalmente, ano que vem vai ser o ano. Mas a gente quer saber de vocês, o que vocês acharam de tudo isso? Tá de acordo com o governo Lula ou não? Comenta aqui embaixo que a gente quer saber. E se você gosta de vídeo como esse, vai adorar esse vídeo aqui.